Bom, pessoal, então vamos lá. Agora com o exemplo 7, né? Esse exemplo é um exemplo com uma metodologia, uma variação da metodologia da regra de 3, né? Então, o exercício nos fala o seguinte: o muro foi construído por 8 operários em 30 dias, né? Quantos dias seriam necessários para sua construção usando 12 operários, né? O que acontece aqui, pessoal? A regra de 3, da forma que a gente já tinha visto antes, era uma regra que ela aplicava para magnitudes que eram diretamente proporcionais. O que isso quer dizer? Eu vou dar um zoom aqui, né? Para explicar o que estou falando, né? A regra de 3, agora ela tem uma nova forma, tem uma variação, né? A forma de fato continua sendo a mesma, mas ela agora vai ter uma forma de operação diferente. Porque pense no seguinte: os exemplos que a gente já fez com a regra de 3, eles aplicavam princípios diretamente proporcionais. O que quer dizer diretamente proporcional, né? Quando eu comparo uma variável x1 com uma variável x2, nesse caso, por exemplo, no caso lá do exercício do relógio que se atrasava a cada 3 minutos, né? Quanto que seria o número de dias que ele se demoraria para traçar 1 hora, né? Pense no seguinte: a variável tempo, nesse caso, nesse exercício, ela aumentava, né? E na medida que ela aumentava, ou seja, se a traço aumentava, a demora em dias também aumentava, não era? Então isso quer dizer que as variáveis eram diretamente proporcionais. Na medida que a primeira aumentava, a segunda também aumentava. Então assim, pense no seguinte: tudo que é diretamente proporcional corresponde aos seguintes exemplos. Na medida que aumenta o tempo de quarentena, coloquei aqui quarentena. Na medida que aumenta o tempo da quarentena, aumenta a nossa ansiedade, né? Na medida que aumenta a fome, aumenta o nosso estresse. Na medida que aumenta o salário mínimo, nós ficamos mais felizes. Na medida em que aumenta a inflação, nós ficamos mais bravos. Enfim, assim por diante, né? E existem casos onde a regra de 3 se aplica para relações de variáveis x1 e x2, ou de magnitudes, né? Eu vou chamar isso de magnitudes, que são inversamente proporcionais, né? Qual o exemplo? Na medida em que eu consumo muito mais comida, né? O meu salário ou a minha poupança, né? Ela se reduz, né? O meu saldo na conta ela se reduz. E na medida que a quarentena se reduz, né, em dias, o número de infectados pode tender a aumentar. Então, veja o seguinte: enquanto que aqui, nesse primeiro exemplo, na medida que uma variável aumenta, a outra se reduz. Desculpa, na medida que uma variável aumenta, a outra também aumenta, né? Nesse caso daqui, na medida em que uma variável se reduz, a outra pode aumentar, ou na medida em que uma variável aumenta, a outra pode tender a reduzir. Beleza? Então, vamos pensar agora o seguinte: o nosso exemplo está falando, vou tirar um zoom aqui um pouquinho. O nosso exemplo está falando que nós precisamos saber quanto que seria o número de dias que demorariam esses pedreiros, esses operários, em fazer o nosso muro, caso eu aumente o número de pedreiros, né? Então, a relação qual é? Vamos pensar direito. Na medida em que eu aumento o número de operários, o meu tempo, qual seria o resultado do meu tempo? O meu tempo se reduz, né? Beleza? Show? E se fosse o contrário, por exemplo, na medida em que eu aumento o meu tempo, né? Ou na medida em que eu reduzo o meu tempo, né? Desculpa. Eu devo aumentar o meu número de operários. Por onde eu quiser que eu veja a nossa relação dos exercícios daqui. Beleza? Então agora, vamos passar a pensar diretamente no problema.
O problema nos fala o seguinte: eu vou fazer aquela mesma divisão, né, das variáveis para poder fazer uma separação bem certinha dos nossos exercícios, das nossas variáveis e ver como se comporta uma com a outra. Então, eu tenho aqui operários, eu tenho aqui dias, né, demora, né? Então, eu sei que com 8 operários, vou fazer assim abreviado, eu estou demorando quantos dias? Estou demorando 30 dias, né? Então, eu tinha falado 8 operários fazem o muro em 30 dias, né? E se aumentasse então o número de operários, quantos dias, né? Quantos dias eu demoraria em fazer esse muro, né? O que acontece? Aqui nós temos que pensar no seguinte: qual é a variável que tende a se reduzir na medida em que aumenta outra variável, né? Então, na medida em que eu aumento o número de operários, eu reduzo o número de dias, não é? Certo? Então, o que acontece? Por via de regra, aquela variável que aumenta, ou seja, aquela que causa a consequência inversamente proporcional na outra variável, ela tem que mudar de ordem. Então, como isso daqui é uma fração, eu vou ter que mudar a ordem e, nesse caso, colocar o denominador no numerador e o numerador no denominador. Então, como que ficaria essa razão aí? Ficaria da seguinte forma: a razão ficaria 12 operários sobre 8 operários. Isso daí seria igual a 30 dias sobre x dias. Beleza? Aí eu já começo a fazer a minha operação, né? De forma que a minha incógnita, o meu incógnito, fique do lado esquerdo e os meus valores conhecidos do lado direito. Beleza? Então, x dias ficaria aqui, vou fazer isso rápido. X dias do lado esquerdo, porque o que eu fiz? Eu passei x dias a multiplicar aqui. O 12 operários eu passo a dividir onde estava x dias, né? Eu ficaria 12 operários. E que ficaria 30 dias, que seria esse mesmo valor que está aqui, vezes 8 operários. Beleza? Operários com operários se cancelam, essas unidades se cancelam, e ficaria 8 por 3, 24, né? Então seriam 240 dias, dividido entre 12. 12 o quê? 12, simplesmente. Então x dias seria igual a 24 sobre 12, né? Então x dias seria igual a 20, né? Sim, 20? Sim, exatamente 20. Beleza? Então isso seria 20 dias. Aí eu pergunto para você, isso daí tem lógica? Tem lógica, claro. Por quê? Porque se vocês comparam aqui o que 8 operários fazem nessa casa em 30 dias, é que eu vejo que x dias, desculpa, que com 12 operários eu faço a minha casa em 20 dias, tá lógico, né? Então esse é o exercício, o exemplo número 7. Vamos passar agora para o exemplo número 8.